Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. E no início do mês de junho, um homem entrou em uma boate gay em Orlando, no estado da Flórida, Estados Unidos. Segundo a polícia da cidade, há pelo menos 50 vítimas fatais deste ataque, entre elas o próprio atirador que foi morto pela polícia. Outras 53 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Esse caso reabriu uma velha discussão que já rendeu até um referendo popular aqui no Brasil. Deve haver um maior controle na venda de armas? Como esse caso afeta o Brasil nesse sentido? Para falar sobre essas questões, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o delegado Enisaldo Plentes, da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo. Tudo bem, delegado? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Em Pauta TV Fevale. Vamos começar esse debate, um debate um tanto polêmico. Sempre que se toca nesse assunto, sempre tem posições muito fortes de um lado ou de outro. E eu acho que o nosso papel aqui é tentar achar um equilíbrio e discutir seriamente uma questão que é bem cara, bem séria. Em primeiro lugar, qual é a situação para porte de armas hoje no Brasil? Qual é a lei, para ficar bem claro? Hoje a lei está sendo cumprida ou exigida pela Polícia Federal, que antes era esse trabalho de porte de arma era com a Polícia Civil, mas de um tempo para cá foi então passado para a Polícia Federal. E que então o porte de arma tem uma série de requisitos e ela é bastante restrita, né? As exigências são muitas, né? Desde exames psicotécnicos, exames práticos, taxas de valor elevado. Ou seja, é bem difícil tirar um porte de arma, e tem que estar muito embasado, né, a necessidade de você poder portar uma arma. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. No Brasil funciona. No Brasil, tem diferença nos estados? Não, né? Entre os estados? Não tem diferença no estado. A lei é nacional, então, portanto, ela é como eu disse antes, é desenvolvida, cumprida, exigida pela Polícia Federal. Então, quem quer tirar um porte de arma tem que se dirigir à Polícia Federal. O senhor, como parte da polícia, principalmente como parte do setor de homicídios, como é que o senhor vê hoje a relação das pessoas, dos civis, com as armas? Os casos que o senhor atende, os casos que o senhor investiga, tem muito a ver com a questão de porte ou não de armas? Como é que o senhor vê isso no dia a dia do trabalho? O porte, como ele é bastante restrito aqui no Brasil, como nós acabamos de falar, então ele não está muito diretamente relacionado vamos dizer, à violência, à criminalidade, aos homicídios, até mesmo à delegacia que eu comando. Talvez até porque é restrito. Né? Agora, o que acontece? A polêmica das armas, né, é um problema sério aqui no Brasil. Existem muitas armas, então deve ser combatido vamos dizer, a existência dessas armas com as pessoas, né, principalmente, claro, com os delinquentes, mas também existem muitas armas ainda de forma irregular, e até mesmo muitas armas adquiridas legalmente também, através de registro. Claro que os delinquentes não podem adquirir armas legalmente, então o que eles fazem? Furtam, roubam das pessoas, né, que adquirem legalmente. Então, vamos um pouco mais além, falando dos homicídios. Por exemplo, a maior parte dos crimes são cometidos homicídios em Novo Hamburgo e de resto nas cidades mais violentas, ainda com o velho 38, 38, revólver, e pistola 380, que são armas nacionais adquiridas, portanto, aqui no Brasil. E uma pequena parcela então são usadas pistolas 9mm, que são oriundas do exterior, né? São armas proibidas, restritas, melhor dizendo, somente o exército pode usá-las, né? Então, a questão das armas é muito polêmico, realmente tem que ter um controle, né? Não vou dizer que vamos dizer, você combater as armas vai resolver o problema da violência, mas certamente vai ajudar. O senhor acredita, então, que o controle é necessário para O controle é necessário, né? Porque a arma, olha, é de um perigo extremo, né? Ali um toque numa arma,
né? E, aí estão os acidentes domésticos, né? Acidentes com armas. Seguidamente, pessoas que manuseiam armas acabam fazendo disparos acidentais. Então, a arma ela é muito perigosa, né? Muito perigosa. E, né, então, é a ferramenta que mata uma pessoa. Cito também uma outra questão aí que envolveram aqui no Novo Hamburgo, um caso polêmico de trânsito, que a pessoa estava armada, embriagada e acabou ferindo, primeiro perseguiu uma senhora no trânsito com seus filhos, acabou baleando severamente isso, a senhora, né, a esposa do médico e mais a criança. Então isso demonstra que essas armas têm que estar com pessoas de uma forma restrita, né, polícia, e pessoas, né, que têm muito preparo, né, em razão, né, do perigo que é uma arma. Quem são as pessoas que hoje no Brasil podem portar uma arma e que tipo de testes essas pessoas passam para poder portar uma arma? Hoje quem legalmente pode usar uma arma, portar uma arma, passam por exames severos, né, desde polícia, exército, pessoas que podem portar arma civis, né, que então preenche aqueles requisitos, mas mesmo assim os acidentes ainda acontecem, quer dizer, isso demonstra, imagina a pessoa sem preparo ou né, não se exigir todos aqueles exames, o que então isso realmente é um risco maior para a violência. Que tipo de exames essas pessoas são submetidas, só para a gente entender melhor? O senhor fala que são exames rigorosos, são testes rigorosos. Como é que é um processo? Pode mais desde análise, assim? como eu disse antes, para você primeiro adquirir uma arma, você não pode ter antecedentes, a tua vida é estudada, né, pessoas estabelecidas, né, então tem que ter um cadastro, aí tem que ter prática de tiro, psicotécnico, né, e enfim, né, às vezes mais outros processos demorados, provar inclusive que precisa. Para adquirir uma arma, né, para ter em casa, não é tanta exigência, né? Então, mas não pode portar arma, ele só pode ter arma no caso em casa, né? Em casa é um pouco menos exigente. A exigibilidade não é tanta, né? Mas mesmo assim, nota-se que ainda circulam muitas armas, né? Então essas armas acabam muitas vezes caindo na mão dos delinquentes que, por sua vez, praticam, né, às vezes, muitas vezes assaltos e também os próprios homicídios. Um tempo atrás teve uma campanha, fui me lembrando agora, de as pessoas que era incentivado as pessoas que tinham armas velhas em casa a levarem até as delegacias e tal. Como é que foi a repercussão dessa campanha e o que ela trouxe, por exemplo, de benefícios para a finalidade dessa campanha? Bom, a finalidade era diminuir a violência, diminuir as armas em circulação, né? Foi uma campanha, ela teve vamos dizer, seu lado bom, né? Mas como eu falei antes, não vai resolver o problema da violência, né? Mas diminuindo, quer dizer, é um combate. Então, quanto menos armas nós tivermos em circulação e pessoas portando, mais é uma chance né, talvez não acontecer um crime, né? Mas volto a dizer que os crimes praticados, vamos dizer, não é a questão das armas que vamos dizer assim, causa a violência. Ela é um elemento, né? Então é por isso que eu defendo que deve ter uma restrição, né, o máximo de restrição possível, né, em razão do perigo e também armas pararem em mãos erradas. A questão de... Sempre existem aqueles mitos, né, que uma arma garante segurança para quem tem uma arma em casa ou para quem sai armado, é mais difícil, a pessoa pode reagir em um assalto e tal. Só que muitas vezes não, a grande maioria das vezes o que se vê por parte da própria polícia, isso o senhor pode falar aí melhor, é que a orientação é sempre não reagir a um assalto, né? Então, o que se dizer para as pessoas que acreditam nesse, posso dizer, um mito, né? É uma ilusão. É uma ilusão e geralmente não dá um desfecho favorável a quem está possuindo, a pessoa de bem que está possuindo aquela arma naquele momento, portando.
e acaba sendo a vítima, às vezes, da própria arma, né? E quando reage, geralmente leva a pior, como se diz, porque o outro está mais treinado, mais mais e planejou a ação, né? Então você é pego de surpresa. Então, até mesmo nós, policiais, acostumados a lidar com arma, e quando nós vamos concretamente efetuar, às vezes, um disparo ou entrar na necessidade de usar a arma, se vê o quão difícil é você agir com uma arma, né? Então, o que dirá com uma pessoa que não está acostumada, nós acostumados no dia a dia com a arma, e ainda cometemos muitos erros, né, que, em razão desta... assim, que é muito assim, delicado isso, né? E reagir em caso de assalto em nenhuma hipótese, né? As pessoas morrem porque reagem. Isso é tranquilo, claro que às vezes a pessoa, não, mas como? Então fica tudo a favor dos delinquentes, mas não. É um grande perigo, né? As pessoas, os latrocínios que acontecem, 99% são pessoas que reagem, e essa reação não é só querer se botar no assaltante, mas fugindo, às vezes, com o veículo, ou às vezes mesmo cometendo algum gesto instintivo também, muitas vezes assusta o ladrão, ele acaba atirando muitas vezes de medo e acaba acontecendo a morte. A gente vai para um rápido intervalo agora e voltamos em seguida para continuar falando sobre a questão do porte de armas aqui no Em Pauta de hoje. Estamos de volta falando hoje no Em Pauta sobre o porte de armas, hoje aqui com o delegado Enisaldo Plentes, da Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo. Delegado, a gente falava no bloco anterior sobre os perigos de se ter uma arma em casa, mesmo uma pessoa que esteja preparada. O senhor comentava que até mesmo o senhor e colegas policiais percebem o quanto é difícil manusear uma arma num momento em que se precisa usar ela, um momento de combate ou mesmo numa operação policial, justamente porque não é planejado, ao contrário do bandido que vem com algo planejado, com uma arma na mão. O senhor enfrenta, de alguma forma, assim, opiniões contrárias, não digo dentro da própria corporação, mas pessoas que imaginam que o policial com certeza é a favor das armas. Como é que o senhor enxerga isso? As pessoas têm essa opinião em relação tem essa opinião, né? Mas o que acontece? Que o policial precisa da arma, né? Porque ele vai combater. Quem combate a criminalidade é o policial armado contra o bandido, né? Então é uma situação diferente. Voltamos de novo à questão que é muito ilusório, a questão de você estar com a arma, achar que está protegido, que vai resolver, ou que vai conseguir dar um tiro no bandido, que pelas estatísticas prova que os latrocínios acontecem por reação, né, ou com arma ou sem arma, né, fugindo. Então isso é comprovado estatisticamente. Então não tem essa questão de que estar com arma vai te garantir alguma coisa. Tem uma outra consequência que é interessante a respeito das armas, que eu trouxe aqui como uma questão, e eu não sei se isso acontece aqui na região, o senhor pode informar o espectador, que é o tráfico de armas, que pode ser gerado por uma questão de a pessoa querer ir atrás de uma arma e não conseguir uma autorização, etc. Isso acontece aqui na região? Como é que é esse problema aqui no Brasil, aqui na região do Vale dos Sinos? O senhor pode comentar? Existe o tráfico de armas, inclusive internacional, que vem das fronteiras, né? Tem quadrilhas que fazem isso. Até eu pessoalmente já peguei quadrilhas vamos dizer assim, de facções, inclusive aqui no Novo Hamburgo. Então acontece. Mas essas armas, elas funcionam mais
entre as quadrilhas, né? E não tanto nos homicídios praticados. Como eu disse antes, os homicídios praticados aqui em Novo Hamburgo, e dá para dizer nas outras delegacias, outros municípios, ainda é com revólver e pistola, né? Revólver 38, pistola 380 e a pistola 9mm, que aí já é uma arma restrita e que geralmente vem desse tráfico de armas. Como é que o senhor enxerga existe um recente movimento na própria Câmara de Deputados que é por uma revisão do Estatuto do Desarmamento. Como é que o senhor vê essa revisão, esse movimento? O senhor tem informações de como está andando isso, qual é a situação atual? Existe até uma chamada bancada da bala, né? Isso. Como eu digo, é muito, vamos dizer assim, delicado e não tem estatisticamente é comprovado que isso não dá certo, né? As armas têm que ser restringidas, então o que talvez até mais do que é hoje, quer dizer, a lei pode ser mais severa, deveria ser ampliada mais, né? Com cada vez mais restrições, mais restrito, né? Menos pessoas tendo armas, né? Até mesmo na polícia já estão usando bastante armas que não são letais, né? Então o que é isso? Então, na medida do possível, deve-se sim ter um olhar para diminuição das armas, né? No sentido geral. Eu acredito que as leis que estão sendo propostas de alteração no Congresso estão na contramão da história. E demonstra até fatos, se olharmos para o exterior, até mesmo esse caso citado antes dos Estados Unidos, né? Então a arma leva à violência, né? Então deve-se cada vez mais restringir, né? Se até a polícia já está usando armas não letais, por que então aumentar a posse e porte de arma para pessoas, vamos dizer assim, para civis? O senhor acredita que existe uma atuação de lobistas, gente trabalhando, por exemplo, a favor da própria indústria de armas? Aqui no Brasil, agora com essa questão da própria bancada da bala, isso veio à tona. Nos Estados Unidos isso é fortíssimo, né? Eu queria entrar nessa questão depois, mas você acredita que existe um trabalho assim aqui a favor disso? Isso certamente tem um interesse econômico por trás, né, vamos dizer assim, do comércio de armas. Isso é evidente, né? Então tem que se ater muito a essa questão, se é por pressão econômica ou se é por necessidade das pessoas, que as pessoas sentem a necessidade. E mesmo que as pessoas sintam a necessidade, ela está demonstrada estatisticamente que não resolve a questão da violência, muito pelo contrário, contribui para o aumento da violência. Outra questão interessante aí é esse caso nos Estados Unidos, que a gente comentou, foram 50 pessoas mortas por um atirador que tinha permissão para comprar arma, mas tinha antecedentes criminais, tinha histórico de violência doméstica, enfim, ele não preenchia os pré-requisitos e ainda por cima era investigado pela FBI. O que demonstra que, pelo menos lá, esse controle foi falho. Ao mesmo tempo, existe um debate no país, nos Estados Unidos, diferenciando a questão do porte legal e a não necessidade de autorização. Então, se quer abrir mais, ao invés de restringir, se quer abrir mais ainda, apesar do próprio presidente atual ser completamente contra, mas o Congresso lá discute isso, a questão da não necessidade de autorização. Ou seja, qualquer um sem curso ou licença poderia conseguir uma arma. Essa diferença cultural, pode-se dizer que é uma diferença cultural dos Estados Unidos para cá, de lá se está, apesar que aqui também existia esse movimento, como a gente comentou, da bancada da bala, mas pode-se dizer que é uma diferença cultural muito grande de um país fortemente influenciado por a questão das armas lá, é muito mais liberado que aqui, né? Por exemplo,
O senhor acha que... Exatamente. Historicamente, né? Lá existe a cultura, vamos dizer, a arma faz parte da cultura. Né? E nós, talvez, já fez parte, mas foi restringido né, de décadas para cá. E acho, como eu disse antes, a necessidade de mais restrição ainda, não proibição, mas sim restringir. E eu acho que os Estados Unidos vamos dizer, o Congresso está na contramão, está retrocedendo. Né? Tanto que o presidente está contra essa maior liberação. Né? Eu acredito que com o tempo vai acontecer também a restrição, né? Porque a arma só vai, ela é ilusória e só vai gerar mais violência. Né? Então há que se ter restrição. Então esses fatos que acontecem seguidamente nos Estados Unidos são atribuídos exatamente para essa maior liberação e essa cultura de ter arma. Né? Todo mundo quer ter arma, né? E que se sabe que isso é nocivo para, vamos dizer assim, para ao combate, vamos dizer, ela contribui para a violência, né, em geral. Massacres como esse que a gente mencionou na abertura do programa não são comuns aqui no Brasil, né? Se ouve falar uma vez a cada, sei lá quantos anos. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos se ouve falar com uma certa frequência, né, de massacres com armas de fogo, sendo esse o pior que já aconteceu na história do país, esse que a gente mencionou na abertura do programa. O senhor acredita que tem a ver com isso a questão de o Brasil, um país gigante como um pouco menos populoso que os Estados Unidos, não acontecer esse tipo de massacre, mesmo se tendo muitas mortes através de armas de fogo? Eu acredito sim, porque se está na cultura, é costumeiro, né, e todo mundo se sente lá bem com armas, vamos dizer assim, isso certamente colabora para que ocorram esses massacres. A questão é que há mercados, né? Imagina o senhor ir no mercado aqui e poder comprar uma arma de fogo. Isso é o que acontece em alguns estados lá. E essa é a grande polêmica, né? Esse é o grande ponto da discussão. Acho que isso é um problema. E é muito estimulado, né? Lá existe o estímulo, né, a favor das armas. E nós, né, no Brasil aqui, cada vez mais está sendo desestimulado, quer dizer, tirar da cabeça das pessoas de querer ter arma, de achar que a arma vai resolver. Né, e que se sabe, eu posso, com a minha experiência, dizer que é ilusório, né, é muito ilusório, a questão das armas, né, é uma questão muito profunda e que não vai resolver os civis ter armas, ou mais armas que já existem aí no mercado, e a forma de adquirir e forma de comercializar armas. Né. Deve-se cada vez mais atentar para restringir, né, em todos os sentidos, a questão das armas. Existe algum trabalho específico, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, no sentido de conscientização para não uso de armas, ou algum movimento, alguma coisa em conjunto da polícia com alguma ONG, alguma coisa do tipo? Não tenho conhecimento neste momento. Talvez o Paz Novo Hamburgo, não sei se já fez alguma campanha, mas são bem-vindos, né? E a polícia certamente é parceira, né, para que, assim, no sentido de colaborar na divulgação e até mesmo em explicar os porquês, né, de não se usar arma. Né? Então, é importante a campanha e justamente isso é que vai mexer com o tempo na cabeça das pessoas, quer dizer, a cultura da arma. Então, ainda nós temos muito da cultura das armas nas nossas cabeças. Então, isso vai ter que, com o tempo, cada vez... Eu sei que às vezes é difícil, a pessoa se sente, mas nós vamos ficar todo mundo desarmado, isso é aquela questão, mas né, está comprovado estatisticamente, né, e por isso nós temos as forças que são responsáveis, né, que são a polícia, exército, enfim, todas as polícias que vão fazer frente aos bandidos, né? E não em armar a população que se vai conseguir fazer frente à violência, ao aumento da violência. Queria agradecer a sua presença hoje aqui no Em Pauta. Obrigado pelas informações e bom trabalho lá na polícia. Pois não. Obrigado.
O Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas através do nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e também no nosso Facebook, nossa página do Facebook. Até a próxima semana.